Aí, ó. Vamos lá, eu já tava querendo fazer esse vídeo há um tempo já, eu tô, como eu falei no último, sem muita ideia do que fazer. Eu vi esse vídeo, se eu não me engano, acho que semana passada, o, o do outro só, né, que é semana de folga e tudo mais, mas vamos pro título do vídeo, vamos porque o pessoal quer se importar mesmo. Vamos lá. Introdução. Introdução. Perfeito. Tá, vamos lá. Eu tô fazendo um top 5 pela primeira vez na minha vida, tô sem roteiro, sem nada, eu tô falando, tipo, zero filtro e foda-se. Então vamos lá. O ponto daqui são jogos que eu mais gosto de jogar. Se você quer saber a diferença de jogo que eu mais gosto pro jogo que eu mais gosto de jogar, que são, pra mim são coisas diferentes, tá no cardzinho aqui, dá uma olhada que lá eu explico tudo direitinho, tá? Beleza. Seguindo nossa métrica aqui, a gente vai quinto lugar. Eu sei, é uma surpresa do caralho você tá vendo esse jogo agora. Ou melhor, você tá vendo ele na lista de alguém. E não os outros jogos da franquia e tudo mais. Como eu falei, entra aqui que você vai entender tudo certinho. Essa diferença pra mim, porque é importante pra eu conseguir diferenciar jogo pra jogo. Como é a lista dos jogos que eu mais gosto de jogar, então a gente já vai no ponto. Mas foda-se, tô saindo do ponto, vambora. Finafão World. Eu fiz uma live jogando ele, eu joguei, eu acho que o mod do Refreshed. E cara, eu amo esse jogo de paixão, assim. Vou deixar a gameplay de fundo aqui enquanto eu tô falando. Mas cara, esse jogo é muito doido, tá ligado? Todo a, a ideia dele por trás e tudo mais. Que você não vai ver nenhum jogo de uma franquia ser tão ousado a esse ponto de mudar quase o gênero inteiro do jogo pra uma coisa. Né? A única parte realmente de terror que leva alguma coisa é no Fox.exe, que é um minigame dentro do jogo. Mas fora isso, mano, não faz nada levando em consideração assim. É, você já sabe, FNAF é uma franquia gigante, né? Feita pelo Scott Calton, jogos de terror do gênero mascot horror, basicamente quase criou o mascot horror, né? Se levando em consideração. Pô, eu me surpreendo me colocando ele nessa lista porque ele é um jogo que eu me pegaria jogando de novo. Eu, tendo pós-live eu fico jogando na Full World também toda hora. Quando dá vontade, eu vejo vídeo de alguns gringos jogando ele, eu fico com vontade de jogar também. É aquele jogo que eu não consigo me desprender. Mesmo que ele esteja só na quinta colocação, eu não consigo me desprender desse jogo. Ele é muito bom pra mim. Ah, mas e os outros? E o FNAF 1, 2, 3 e lá vai cacetada. Como eu falei lá no outro vídeo. Eu falei de uma maneira meio polêmica, né? Mas vamos falar do meu jeito, realmente. Minha real opinião aqui. O que o X não gosta, né? Quando eu falo de opinião. Eu gosto, eu sou fã da franquia FNAF mesmo, porque ela foi. Mas como eu disse naquele vídeo, eu não sou o tipo de pessoa que fica analisando o jogo pelo legado. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica toda hora. Ah, você. O 1 é melhor que o 2, o 2 é melhor que o 3 é pior que o 4, essas porras assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto muito do Word. Ele é o meu FNAF favorito. É assustador dizer isso. Mas, por conta, como eu falei, ele é um jogo que eu mais gosto de jogar, mesmo sendo meu FNAF favorito. Porque se você for falar qual que é o seu FNAF mesmo favorito, levando em consideração os jogos principais, é o 6. E o 6 ele é meio até chato se parar pra levar em consideração. Mas, porra, como eu disse, levando tudo em consideração, assim, o jogo do jeito que ele é e tudo mais, eu adoro. Não tem nenhuma discussão, é um jogo, na minha opinião, um jogo muito bom, até pro gênero que ele se colocou RPG, ele fez um RPG bem fácil, mas bem entendível. O Scott, pra mim, principalmente, ele foi foda, ele fez o jogo que eu queria, basicamente. E eu não gosto de RPG. Eu sou uma pessoa que não gosta de jogo de RPG. O único RPG mesmo, assim, que eu passo pano, que eu falo, porra, eu gosto mesmo, é Dark Souls. E Dark Souls não é exatamente um RPG, ganhou um gênero próprio, né? Souls-like.
Mas querendo ou não, tem né, essa parte de RPG, de ficar fazendo build, essas coisas. Final Fantasy ele tem esse ponto de RPG também. Não é RPG mesmo, assim, aquele RPG chato. Desculpa aí, fãs de Final Fantasy, mas eu não consigo gostar de Final Fantasy. Eu tenho um que eu gosto. Eu não lembro o número dele, mas tem um que eu gosto. Vou deixar aqui, ó. Se eu lembrar qual que é o Final Fantasy. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu acho foda, assim. É nóis. Tá. Vamos pra quarta colocação, que eu já me estendi demais aqui. Vambora. Beleza. Nosso queridinho Mão de Deus, né? God Hand. 2006. Eu não sei se ele vai ser um jogo mais velho daqui, mas é incontender, porque a maioria dos jogos que eu vou falar aqui é de PS2, ou até antes, na verdade, não sei. Mas sem nenhuma discussão. O God Hand merece um posto, ele é um jogo que eu demorei muito pra jogar ele. Eu acho que eu já até tive ele uma vez, mas eu acho que eu não cheguei a jogar mesmo, tipo, só o CD. Jogar, eu acho que eu nunca tive não. Até, eu acho que foi 2020, que tinha um amigo meu, que ele me deu uma caixa de jogos. Eu já tinha a minha, mas tipo, ele pegou a dele, porque ele já não jogava mais no PS2, a gente juntou a caixa. Aí tinha uns jogos, eu vi que ele tinha esse jogo God Hand, que na época eu não conhecia. Coloquei pra jogar. Fui jogando, eu não parava, ficava puto quando eu morria, tudo, até entender o jeito como é que eu jogava, aí eu ficava mais com vontade de jogar o jogo, eu fiquei jogando. O jogo foi quase uma noia. Fiquei jogando esse jogo toda hora. Eu amo esse jogo. Ele tá na minha lista de favoritos também, que eu vou fazer amanhã. Pra mim é um puta jogaço. Divertido demais. Ele é aquele jogo, mano, que você não pensa. Você pega o controle, você vai passando, você não para. E é aquele tipo de jogo divertido pra porra de jogar. Quando você não tem nada pra fazer na tarde, você coloca um God Hand pra jogar. Coloca. Só se diverte, só vai jogando. Quem viu o vídeo, vou deixar passando aqui, ó. Apesar que eu acho que eu tô com um negócio na tela. Tira a tela, sai. Volta pra mim, isso. Eu vou deixar aqui rolando um vídeo do God Hand. Ou melhor, um trecho do vídeo do God Hand que eu fiz. Cara, eu me diverti muito jogando essa porra. Não é melhor não. Eu vou deixar no card aqui, ó. Eu vou deixar no cardzinho aqui, ó. Vê lá o vídeo God Hand que tá muito bom. Tá uma delícia aquele vídeo. Eu tô com vontade de fazer parte 2 dele já. Mano, que... Nossa, foi um espetáculo, cara. Foi um espetáculo. Uma das melhores coisas que eu fiz. Foi ter jogado God Hand. Ele é um dos meus top jogos, assim. Se eu fosse pra recomendar um jogo pra alguém, seria God Hand. Porque a mecânica do jogo, a ideia da dificuldade adaptativa, né? Tem um sistema de níveis ali embaixo, que ele vai subindo, né? De nível 1 a 3, eu acho. 1 a 3 e morte, né? Alguma coisa assim. Vai subindo e descendo, muda basicamente o comportamento da IA no jogo, né? Porque no fácil é bem baixo, no difícil tipo, fica cravado no dá. E o dá dá muito dano. A gameplay é muito gostosa, é muito fluida. Apesar de seu personagem não pular, isso nunca fez relevância pra mim no jogo. Se você ser cravado no chão, pra mim é a melhor coisa que tem nesse jogo. Além de todo o sentimento, tudo a galhofada dessa época, mano. É uma delícia. Jogue. Sem nenhuma discussão aqui. Jogue God Hand se você nunca jogou. Por favor. Faça esse trabalho pra gente. Cara, é um jogo excepcional. Top de linha. Se eu fosse fazer um jogo, eu tenho que fazer... Acho que eu vou fazer um vídeo também sobre recomendações de jogos. Eu vou recomendar vários jogos fodas que eu conheço, que não tem tanto reconhecimento assim pra vocês verem. Eu vou tentar fazer esses vídeos mais diferentes que eu fico falando na câmera aqui. Não só fazer os vídeos de jogos, né? Pra ficar legal. Mas é isso. Bora pro próximo. Eu sei, você tá totalmente abismado com o jogo que eu coloquei na tela. Você não precisa dizer.
Que jogo é esse? Por que isso tá no seu top de jogos que eu mais gosto? Que jogo é esse? Toy Story 3 de PS2, eu sei. Mas vai por mim. A partir daqui, os próximos 3, tipo, eles são jogos que marcaram, sabe? Eles são jogos que eu não só jogaria, mas tipo, são os 3 que eu jogaria, tipo, minha vida inteira. Se eu puder jogar só eles, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Já começamos com Toy Story. Então é uma discussão muito grande mentalmente sobre ele e o Wally de PS2. Mas eu acho que esse jogo se tornou mais importante que o Wally de PS2 pra mim. O Wally tá na outra lista. A lista de favoritos. Esse aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma história muito grande com esse jogo. Ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu PlayStation 2 antigo. Eu tô com um novo aqui. Vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Estou com um PS2 novo aqui. Só que esse PS2, se não me engano, eu peguei em 2018. Mas é aquela coisa. Ele não foi o meu primeiro, né? O meu primeiro PS2 que eu peguei foi lá em 2012, eu acho. Então, é foda. Volta a tela do jogo aí. Mano, é um jogo totalmente de vibe diferente de você jogar. Ah, olha, a porta abriu. Porque ele é aquele tipo de jogo que é o tipo de jogo que eu chamo de zona de conforto. Ele é tipo uma válvula de escape. Igual eu falei na própria live que eu fiz jogando esse jogo. Veja as lives que eu fiz jogando esse jogo. Eu vou fazer um vídeo dele, usando o próprio recorte das lives. Vou editar bonitinho. Igual eu vou fazer com Devil May Cry. Devil May Cry já tô pronto já o vídeo. Aí eu vou recortar e fazer um videozão da hora. Sabe quando... Eu vou usar um melhor exemplo. Sabe quando você acaba de chegar da escola, você só quer jogar alguma coisa pra desestressar, porque você passou um dia difícil, às vezes você teve que fazer uma prova e tudo mais. Aí tipo, você quer jogar aquele jogo só pra acalmar, só pra se divertir, só pra aquela coisa. Esse era o meu jogo. Minha mãe não deixava muito jogar jogos muito violentos na época, né? Tipo, eu até podia jogar um God of War, que era extremamente violento. Podia jogar um Resident Evil. Só que o Resident Evil tinha medo. Eu não tinha medo do jogo. Eu tinha medo que a pedra travava meu jogo. Esse era o meu medo. Tem esses, tem vários jogos também que eu jogava. Porque eu peguei infelizmente no final, né? O meu primeiro PS2 eu acabei ele lá em 2015. Eu vendi ele e ganhei o Xbox 360 do meu pai. Eu sei, eu ganhei esse console muito tarde, né? Mas tipo, acho que eu sou um dos poucos dessa geração que realmente tipo, viveu a era dos consoles, assim. Mesmo que eu tenha nascido em 2007. Pra cá, se não sabe, eu tenho 18 anos agora. Tá, continuando, né? Saiu um pouco do ponto, mas vamos continuar. Tá. Aí, esse aqui era o tipo de jogo que eu jogava com todo mundo. Eu jogava com meu primo, eu jogava com... Tipo, ele não tem co-op, mas tipo, jogar assim, de jogar mesmo. Eu jogar, depois eu passo o controle pra ele jogar, depois a gente ficava jogando. Ele é um jogo que eu não tinha medo de jogar com alguém. Eu jogava com meu primo, eu jogava com a minha tia. Às vezes, meu pai tava bravo, eu coloquei pra jogar um pouquinho, ele jogou também, ele se divertiu. É um jogo bem interessante, cara. É um jogo diferente. Ele é aquele jogo que você sente, pô, o jogo não é difícil. O jogo ele é gostoso. Eu só jogo ele. Eu descanso. Eu passo todo o meu momento. Eu não preciso de mais nada. Por isso que eu falei que esse jogo é uma válvula de escape. Talvez até a válvula de escape perfeita pra quem realmente, tipo... Só que é um jogo pra descansar. Que é um jogo bom, um jogo divertido, um jogo pra descanso. Um jogo que você não pensa muito aqui. Você só joga. Você vai jogando, sentindo feeling, a musiquinha gostosa, te colocando no clima, aquele mesmo clima do filme. O filme também, nossa, o filme da história, isso é muito bom! É muito bom! Muito bom! Então, porra, é aquela sensação gostosa, cara. Você só vive e vai curtindo os momentos, assim. É um negócio de muita alta qualidade. Então, pô, ele vai estar na lista de recomendações também. Ele vai estar em primeiro na lista de recomendação. Igual no vídeo passado eu falei qual que é o primeiro dessa lista aqui, da próxima. Então, então vamos pro segundo. Já era esperado que ele ia estar na lista, né? Pelo amor de Deus, o nome do canal é Jarudante, cara. O canal existe, a foto existe por conta desse cara aí. Mano, é um dos jogos que eu mais gosto mesmo.
Apesar de eu sentir que eu atualmente estou perdendo menos afinidade com o DMC3, principalmente que eu joguei o DMC, Devil May Cry, eu gostei muito daquele jogo de jogar, e também com o DMC5, que não tem como, o DMC5 é perfeito, cara. O DMC5 tipo, é o pica das galáxias, é o foda, sabe? Ele é o foda. Não tem como. Mas mesmo assim, esse jogo ele não fica nada atrás desses dois. Ele é facilmente um dos contenders para melhor Devil May Cry já feitas. Não tem como. Ele é um jogo muito bom, muito bom. Principalmente. Aí, cara, eu tô comendo um try aqui do. Principalmente pra época que ele lançou, que se eu não me engano foi 2005. Deixa eu ver. Isso mesmo, 2005. Cara, que jogaço. Que jogaço. Puta jogo, tá ligado? Eu nunca vi um jogo me divertir tanto. Possivelmente vocês têm isso também com vários jogos. Eu nunca vi um jogo me divertir tanto. Um jogo que me prende. Que eu jogue, eu sinto adrenalina enquanto eu tô jogando. Eu vou sentindo a emoção do personagem, fazendo combo, subindo, descendo, papá, carisma aqui e ali. É uma delícia. É uma delícia. É o tipo de jogo que você não precisa de cérebro, você só joga. E se você tiver cérebro, você fica melhor ainda no jogo. Se você pode treinar o Royal Guard, você pode treinar o Gunslinger, que é um tipo que ninguém usa. Você pode usar o Trickster, você pode usar o Sword Master. Você tem 4 estilos diferentes para usar individualmente. Você também tem os ocultos lá, que é o Doppelganger, que é o Quicksilver. Você tem o Virgil como personagem secreto, que é a versão do Awakening. Porra, é foda. Aí, vamos pro ponto. Porque ele não está em primeiro. Ele não está em primeiro porque o primeiro jogo, ele tem uma afinidade enorme comigo. O primeiro jogo, ele definiu quem eu sou. O primeiro jogo lá, tá no meu top favoritos. Em segundo. Então existe um ponto aí. Mas, cara, o MC3 ele é enorme, ele é gigante. Ele é possivelmente, pra mim, um dos melhores jogos dessa geração. Da geração PS3. Igual pra mim o do MC5 é um dos melhores jogos da geração do PS4 e PS5. Não tem muito o que fazer. É óbvio que eu entendo as críticas. A história, basicamente a história de Devil May Cry é bem ruim. Ela tem um potencial para ser gigante, mas ela é muito mal contada. Só que a história, num jogo desse, um jogo hack and slash, nunca importou pra mim. Ainda mais pra quem criou o hack and slash, né? Tá bom que não foi o DMC3 que criou o hack and slash. Quem criou foi o DMC1. Ainda é da mesma franquia, então, pô, não tem como, eles ainda usam o mesmo estilo hoje em dia. Sabe? Os caras são bravos demais. A Capcom sabe fazer jogo. A Capcom sabe fazer jogo. Não tem como, Capcom. A única coisa que faz ele não colocar no pódio é que ele só tá aí pelo que o impacto que ele deu em mim. Se fosse contar tudo realmente no geral, talvez o Toy Story seja mais impactante que o DMC3 pra mim. Porque é difícil eu conhecer até mais pessoas. O meu amigo Pedro, que né, não tem canal aqui, mas tudo bem. Eu mostrei pra ele o Toy Story, ele recomendou também com outras pessoas lá na versão de PSP, ele amou o jogo, ele amou. O DMC3 ele tem um ponto de todo mundo conhecer, né? Ele é um puta jogo conhecido, um jogo grande, então né, não tem muita coisa. Eu fui conhecer Devil May Cry muito tarde, véio, por sinal. Eu só conheci Devil May Cry porque eu conheci de jogar o jogo inteiro, de realmente jogar. Eu tinha puta raiva que eu não conseguia passar da morte lá. Nunca se esqueça, a morte do Devil May Cry é a melhor esposa que alguém poderia ter, porque ela aparece aqui. Essa vagabunda não sai do seu pé, velho. Namore alguém como a morte vai atrás do dente. Nunca se esqueça disso. Perfeito? Vamos pro próximo. Tá.
eu decidi fazer duas menções honrosas. Essa aqui é a primeira, você já sabe o motivo. Nossa, que do nada, ó. Do nada a câmera focou e ficou foda. Tá. Eu decidi fazer uma menção honrosa pro Wally. Um motivo. Alguns diriam saudosismo, né? Até faz sentido, porque é um jogo que eu gosto pra caralho. Eu sinto que eu perdi menos amor nele. Por isso que eu tô a história passando na frente, eu até falei. Mas, mano, ele é um jogo muito bom ainda, ele é um jogo gostoso de jogar. Ele era a minha válvula de escape. Ele perdeu esse ponto, né? Esse ponto de válvula de escape. Aquele jogo que quando eu tô puto, eu vou. Mas fazer o que, né? Acontece. Aí eu já morreu de novo no bagulho, precisa ver. Tá, então tudo. Sem nenhuma discussão. Ele é um jogo bom, eu também recomendo que você jogue, mas mesmo assim, eu sinto que a Toy Story tem níveis e camadas melhores pra mim. O Wally, eu sinto que ele é mais eu. Por isso que ele fica abaixo do quinto lugar, que é o Final World, porque eu não consigo recomendar o Wally pra alguém jogar. Ele sim é um jogo bem infantil mesmo. Ele é um jogo bom, não me entenda errado, ele é um jogo bom, só que ele é facilmente um jogo de... É um jogo só pra quem quer relaxar. Ele é um jogo pra descanso. Não outra sorte. Eu só consegui recomendar pra outras pessoas. Mesmo também sendo um jogo de válvula de escape. Então, eu tive que colocar ele aqui. Eu sei que eu tô falando dele como se ele fosse um jogo ruim, mas longe disso, ele é um ótimo jogo, um jogo excelente. Que eu tenho que zerar. Mas infelizmente não consigo entrar no nosso top 5. Entendam uma coisa. Eu sei que vai ter gente perguntando, cadê God of War? Cadê, deixa eu ver, Bully, GTA, essas coisas. Eu gosto desses jogos, não me entendo errado. Só que eles não entram nessa lista. A lista dos jogos que eu mais gosto de jogar. Tipo, são jogos que tem um fator replay. Pra caso não saiba, fator replay é literalmente o que o jogo te coloca pra você rejogar ele de novo. Digamos que você zera vamos fazer de exemplo o God Hand. Digamos que você zera o God Hand. Você vai ter vontade de jogar ele de novo. O tempo que você demorar para jogar ele de novo vai ser o quanto você vai querer jogar ele de novo. É isso que eu levo na minha cabeça. Então, vamos lá. É isso que eu sempre coloco na balança. Entendam isso. É isso que eu vou continuar colocando na balança. Então, vamos lá. Eu tenho um motivo para esse jogo estar aqui, que é o seguinte. Você pode falar, nossa, mas Lego Batman, jogaço? Como assim, né? Ele é um jogo que eu rejoguei hoje em dia, né? Nos tempos atuais. Principalmente na época que eu tava muito no Lego. Eu tenho essa tara de alguma hora eu tava preso em algum jogo. Eu ficava vendo um montão de coisa desse jogo. Toda hora. Então, o Lego Batman ele tá nessa parte. Ele é um jogo que eu sempre gostei, principalmente jogar com os amigos, jogar com o primo e tudo mais. Mas ele é um jogo muito de época. E eu não sei se eu vou conseguir jogar ele sempre, sabe? Vamos deixar assim. Vai ficar um pouco mais escuro, mas acho que dá pra ver ainda. É isso que me dá agonia, porque eu adoro o Lego Batman, eu adoro. É um jogo com uma história muito grande também. Mas tem hora que não dá, né? Principalmente comparado com os que estão na lista. São jogos muito bons, todos que eu vou falar aqui, são jogos muito bons. Recomendo todos caso você não tenha jogado. E se jogado, comente sua experiência aqui embaixo com nós. Também fala do seu top 5, né? Comente aí seu top 5 jogos jogos que você mais gosta de jogar. E também comenta se ele tá no seu favorito ou não. Pra gente já começar a criar uma comunidade bem bacana aqui. Então é isso. Para o primeiro lugar, vocês já sabem, eu falei no último vídeo, mas caso você não sabe ainda, vamos lá que isso pode surpreender muito ainda.
Mortal Kombat Shaolin Monks. Eu não preciso dizer nada, né? Para muita gente o melhor Mortal Kombat, eu incluso. Cara, não tem como. Ele é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, cara. Não tem outro jogo que eu joguei assim, com todo mundo que eu conheço, e o jogo me prendeu tanto quanto esse, cara. Não tem. Porque assim, todas as eras da minha vida eu me vi jogando esse jogo, cara. Todas. Sem nenhuma discussão. Todas as eras eu vi eu jogando esse jogo. Quando eu era mais novo, eu joguei esse jogo junto com o meu primo, junto com o meu pai, junto com o meu tio. Passou, peguei um pouco mais jovem. Eu me vi jogando esse jogo de novo e zerando ele pela primeira vez. Depois eu joguei mais com meu primo, a gente zerou junto pela primeira vez. Eu joguei com meu amigo, a gente fez uma run limpa, gostosa de jogar. Joguei com outras pessoas, joguei de novo com meu tio, joguei sozinho de novo. E agora que eu continuo jogando esse jogo eu jogo ele quase todo ano, cara. Passou, eu tô jogando, cara. Ele é um jogo que eu acho que marcou essa relação boa que eu tenho com meu primo e minha família, cara. Esse jogo eu acho que ele fez eu aprender mais com a minha família do que eu penso, cara. Porque, mano, não faz sentido eu jogar tanto esse jogo. É assustador, velho. Tipo, é um jogo muito bom, não me entenda errado, tá? Não me entenda errado, ele é um jogo muito bom. Sem nenhuma discussão. Então, se fosse algo ruim, né? Eu ficar tão preso nesse jogo como se fosse um vício. Tem jogo que eu já tive mais viciado que ele. Tipo, FIFA Street. Eu acho que era o FIFA Street 1. Que, cara, eu passei 2 dias seguidos jogando jogo. Mas, tipo, não é tipo, eu parei, não. Foi literalmente 2 dias olhando fixamente pra tela. Parou pra pensar nisso? Eu deixava a porta do banheiro aberta pra eu poder fazer a necessidade enquanto eu jogava o jogo, porque meus pais estavam em viagem. Isso pra mim que é um bagulho ruim. E a porta tá na briga. Mas, mano, voltando pro Mortal Kombat Shaolin Monks, esse sim. Esse é tipo aquele jogo que você coloca só eu pra jogar ele. Só assim, ó. Joga esse jogo todo dia. Eu vou jogar ele todo dia. Sem nenhuma discussão. Nenhuma. Eu fiz live jogando esse jogo, uma pena que a ISO que eu tinha baixado tinha bugado e eu não consegui zerar o jogo. Talvez eu faça igual eu fiz com Armageddon, né? Porque eu vou falar uma coisa pra você não sabe. Mortal Kombat é minha franquia favorita. É mais que Devil May Cry. Eu sempre me vi jogando todos os jogos de Mortal Kombat. Eu posso falar que eu realmente joguei todos os jogos de Mortal Kombat. Eu joguei o 1, o 2 e o 3. Eu joguei aquelas versões de Game Boy e essas coisas deles também. Eu joguei o Deadly Alliance. Eu joguei o Tournament. Eu joguei o 4. Eu joguei o Gold. Eu joguei o Deception. Eu joguei o Unception, Unshined, eu acho que é o nome lá de PSP. Eu joguei o Armageddon. Eu joguei o Mortal Kombat vs DC. Eu joguei o... Qual que era o nome daquele lá? O Mythology Sub-Zero. Eu joguei o Special Forces do Jax. Eu joguei o Mortal Kombat 9. Eu joguei o Mortal Kombat 9 de PS Vita. Eu joguei o Mortal Kombat X. Eu joguei o XL. Tá bom, né? É o mesmo jogo, mas assim... Eu não tinha dinheiro pra comprar outra versão, então eu tive que jogar o XL do meu primo. E, né, são só personagens diferentes, mas eu zerei com eles também, pra ser justo. Joguei o 11, joguei a DLC do 11, tive a oportunidade de jogar o 1. Então, joguei, né, as outras versões também. A única versão que eu não joguei foi o 1 de Switch, porque eu não conheço ninguém que tem um Switch, né? Mas, mano, tipo, questão de lançamento, né? O jogo foi lançado, eu joguei. Se a versão de... aquela coleção de arcade eu joguei. Mano, eu era doente. É o Trilogy, né? Eu joguei o Trilogy também. Eu joguei o Trilogy quando eu era bem novo com meu pai, naquele CD que vinha vários Mortal Kombat. Mano, eu era doente, sem nenhuma discussão, doente por Mortal Kombat. Isso ainda sou, né? Ele faz eu amar jogo de luta. Mano, sem nenhuma discussão. E ainda mais o Shaolin Monks, né, que é exatamente o que a gente está colocando nessa consideração aqui, e é o jogo que mais me prendeu
Vi todos, assim. Não é o que eu acho que eu mais joguei, mas é o que mais me prendeu. Sem discussão. Eu acho que o Mortal Kombat que eu mais joguei foi. Ou foi o X ou foi o 11. Questão de jogar mesmo. De jogar. Porque, como eu falei, eu jogo o Shaolin Monks uma vez por ano. E o Shaolin Monks é curtinho, né? Então, deu pra curtir bastante todos os anos que eu fui jogando esse jogo sem nenhuma discussão. E, tipo, eu falo como uma vez por ano, mas acho que até mais. Eu acho que tipo, é 3 vezes por ano, 4 vezes por ano que eu jogo esse jogo. Agora pra zerar, né? Antes eu não conseguia zerar, mas agora pra zerar. É um. Mano, é um jogo que vai me marcar pra sempre. Tá ligado? Eu já até falei que se eu for fazer uma das minhas tatuagens, uma delas que eu vou fazer vai ser o logo do Shaolin Monks, né? Que é o dragãozão escrito Shaolin Monks assim na frente. Eu vou fazer tipo no ombro, assim. Eu obviamente tô magro agora, né? Eu vou começar a fazer academia pra ficar bufadão, ficar enorme. Aí quando eu ficar bufadão, aí eu vou colocar aqui, né? Bem no braço aqui, pra ficar maneiro. Então, mano, não tem como, eu jogo começo e jogar. E também acho que não tinha outro pódio, né? Eu tenho meia cara de um cara que gostaria de Mortal Kombat, né? Tá bem na minha cara, bem facilmente falando. Então, mas é isso. Valeu por ter visto. Se você viu até aqui, comenta Shaolin Monks. Então é isso. Valeu, um beijo, abraço e um glorioso. Fala. Fui!